Agora, a voz do pastor, com Dom Luiz Fernando Lisboa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, hoje, 21 de setembro, a Igreja celebra o apóstolo e evangelista São Mateus. Hoje, de forma especial, a vida de São Mateus, apóstolo e evangelista, cujo nome antes da conversão era Levi, é celebrado pela Igreja. Morava e trabalhava como coletor de impostos em Cafarnaum, na Palestina. Quando ouviu a palavra de Jesus, "Segue-me", deixou tudo imediatamente, pondo de lado a vida ligada ao dinheiro e ao poder, para um serviço de perfeita pobreza, a proclamação da mensagem cristã. Ele trocou de nome para Mateus, que significa o dom de Deus. Quando falam do episódio do coletor de impostos, chamado a seguir Jesus, os outros evangelistas, Marcos e Lucas, falam de Levi. Mateus, ao contrário, prefere denominar-se como o nome mais conhecido de Mateus e usa o apelido de publicano, que soa como usuário ou avarento, para demonstrar aos leitores, observa São Jerônimo, que ninguém deve desesperar da salvação, se houver conversão para uma vida melhor. Acredita-se mesmo que tal mudança não tenha realmente ocorrido dessa forma, mas sim pelo próprio e espontâneo entusiasmo no Messias. Na verdade, o que se imagina é que Levi havia algum tempo que cultivava a vontade de seguir as palavras do profeta e de que aquela atitude tenha sido definitiva para colocá-lo para sempre no caminho da fé cristã. Daquele dia em diante, tornou-se um dos maiores seguidores e apóstolos de Cristo, acompanhando-o em todas as suas caminhadas e pregações pela Palestina. São Mateus foi o primeiro apóstolo a escrever um livro contando a vida e a morte de Jesus Cristo, ao qual ele deu o nome de Evangelho, e que foi amplamente usado pelos primeiros cristãos da Palestina. Quando o apóstolo São Bartolomeu viajou para as Índias, levou consigo uma cópia. Depois da morte e ressurreição de Jesus, os apóstolos espalharam-se pelo mundo, e Mateus foi para a Arábia e a Pérsia para evangelizar aqueles povos. Porém, foi vítima de uma grande perseguição por parte dos sacerdotes locais, que mandaram arrancar-lhe os olhos e o encarceraram para depois ser sacrificado aos deuses. Mas Deus não o abandonou e mandou um anjo que curou seus olhos e o libertou. Mateus seguiu então para a Etiópia, onde mais uma vez foi perseguido por feiticeiros que se opunham à evangelização. Porém, o príncipe herdeiro morreu e Mateus foi chamado ao palácio. Por uma graça divina, fez o filho da rainha Candace ressuscitar, causando grande espanto e admiração entre os presentes. Com esse ato, Mateus conseguiu converter grande parte da população. Na época, a Igreja da Etiópia passou a ser uma das mais ativas e florescentes dos tempos apostólicos. São Mateus morreu por ordem do rei Hitarco, sobrinho do rei Egipo, no altar da igreja em que celebrava o santo ofício da missa. Isso aconteceu porque não intercedeu em favor do pedido de casamento feito pelo monarca e recusado pela jovem Efigênia, que havia decidido consagrar-se a Jesus. Inconformado com a atitude do santo homem, Hitarco mandou que seus soldados o executassem. No ano 930, as relíquias mortais do apóstolo São Mateus foram transportadas
para Salerno, na Itália, onde até hoje é festejado como padroeiro da cidade. A igreja determinou o dia 21 de setembro para a celebração de São Mateus Apóstolo. Então veja que nesse dia 21 nós celebramos a vida deste grande apóstolo de Jesus e evangelista também, chamado São Mateus. E todas as vezes que nós lemos os evangelhos, nós olhamos para essas figuras de apóstolos, Mateus, evangelistas, Marcos, Lucas e João, e nos perguntamos: o que é ser discípulo de Jesus hoje? O que é pregar o Evangelho? E eles nos deram exemplo. Nós vimos a bonita história de Levi, que depois passou a chamar-se de Mateus. Ele organizou um grande banquete para Jesus, que aceitou e participou com seus discípulos. Esse gesto causou escândalo entre os escribas e fariseus, porque participaram da festa também publicanos e pecadores. A resposta de Jesus impressionou Mateus. Os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes, disse o Nazareno. E acrescentou Jesus: eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Mateus, que era pecador, deixou tudo e seguiu Jesus, tornando-se um dos 12. Seu nome algumas vezes foi citado nos Atos dos Apóstolos. O anúncio de Cristo foi a sua missão. Mateus, como dissemos antes, teria morrido por causas naturais. No entanto, segundo algumas tradições que nós já elencamos, sua existência terminou na Etiópia, naquela situação que nós já contamos. Na descrição dos 4 seres do Apocalipse, águia, boi, leão, homem, São Mateus é associado àquele com aspecto de homem. As suas relíquias, como dissemos, encontra-se na cripta da Catedral de Salerno. Ali ele é festejado nessa data de 21 de setembro e toda a igreja o celebra nesse dia. Mateus é autor do primeiro evangelho, que foi escrito não em grego, mas quase que certamente em aramaico. Os destinatários do evangelho de Mateus são os cristãos de origem judaica. No texto ele coloca em realce o fato de que Jesus é o Messias, que cumpre as promessas do Antigo Testamento. Então rezemos hoje pedindo a Deus, por intercessão de São Mateus, apóstolo e evangelista, que nos ajude a ser apóstolos hoje, apóstolas hoje, a sermos discípulos e discípulas de Jesus, a anunciarmos o Evangelho com as nossas palavras, mas sobretudo com a nossa vida. Então fica aqui o desafio para nós lermos o Evangelho de São Mateus. Ontem eu estava falando um pouco do tempo de Jesus, as confusões que havia naquele tempo. Então comecemos a ler o Evangelho de Mateus um capítulo por dia, a fim de que cheguemos até o fim e possamos entender a história de Jesus, e depois vamos ler os outros evangelhos e vamos ver que é a mesma história contada a partir de cada um desses evangelistas com a sua comunidade. Que São Mateus interceda e rogue a Deus por todos nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Mateus, evangelista e apóstolo, que hoje celebramos, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. A Voz do Pastor, com Dom Luiz Fernando Lisboa.